Mais uma vez, graça e paz, boa noite. Como é bom a gente estar na nossa casa, né? E quando vocês forem em Leme, se sentirão em casa também, porque é a nossa casa. Amém? Glória a Deus, eu estou tão feliz de estar aqui, de poder compartilhar aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações, à nossa vida, e então é muito bom poder compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho visto aí alguns rostinhos novos, né, que eu não conheço ainda, mas é muito bom estar aqui. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Não sei que horário você vai ver esta live, então bom dia, boa noite, boa tarde, e que o Senhor te abençoe grandemente com tudo que você vai ouvir e ver aqui através deste canal, que você possa compartilhar. Se faz bem para você, com certeza fará bem para outras pessoas também. Amém? Então, quero falar como eu comecei de manhã, né, compartilhando com os irmãos, que domingo passado nós terminamos nosso cantinho missionário, fizemos questão de colocar a mesma frase daqui, para sentir parte mesmo, né? Então, missões, embarque nessa viagem. Nós estamos num novo templo, somos o segundo os moradores daquele local, né? E um local muito bom que o Senhor nos presenteou. E tem muito potencial ali de evangelismo, pessoas, casas. Domingo passado eu estava pregando e ao lado nós somos tentados todas as noites, aos domingos, durante a semana, com um cheiro de lanche, batata frita. Ao lado nosso lá tem o rei dos lanches, né? Então, tinha um casal, um senhor, uma senhora, estava pregando e eles ficaram até o final da palavra na porta, ouvindo o culto, né? Os meninos foram lá, pegaram o telefone, isso é muito interessante. Então, tenho ao lado lá, então sempre tem gente ali olhando, criança, e Deus tem abençoado bastante. Então, nós estávamos lá preparando, né? E é um lugar que tem bastante vidros, como aqui. E então nós fizemos numa parte o cantinho missionário. E aí eu usei era um adesivo também, tipo dupla face, mais forte, e coloquei lá as fotos do missionário, né, e onde eles estão. E quando eu cheguei uma hora e meia, mais ou menos, lá antes do culto, estava tudo no chão. Porque Leme é só assim, né, 32 graus, 33, então aí o sol bateu, caiu tudo. E aí arrumei um outro adesivo e começamos então a arrumar ali. Chegou uma moça e começou a me ajudar. E aí ela começou a ler as histórias dos missionários. E quando ela começou a ler, ela começou a chorar. E ela falou: pastora, eu não sei, meu coração queima por um país, eu não sabia que isso era missões, eu oro e tal. E nós pudemos então ali ficar conversando, compartilhando sobre os missionários, e pude ensiná-la sobre a oferta missionária de fé. Ela falou: como que eu posso contribuir? E foi muito bacana, assim, ela chorava bastante, e ela falou: eu vou assumir um compromisso com o Senhor, né? Então, isso é nosso DNA, está no nosso sangue, né? Onde a gente for, nós vamos fazer missionários, vamos enviar missionários às nações, amém? E outra situação que eu quero agradecer a vocês, as orações pela minha família, né, que nós passamos também, menos eu e a Nicole, mas todos os outros, meus pais, passamos pelo Covid, tivemos uma perda, né, meu pai também faleceu no dia 19 de dezembro, mas eu costumo dizer o seguinte, né, nós fizemos uma homenagem, porque este 1 ano e meio que o meu pai esteve ali conosco, deixou tudo aqui, foi conosco, foi o melhor tempo da vida dele como cristão, né, ele refez a classe do batismo, e ele falava assim para os irmãos: olha, eu fiz muita coisa errada, mas eu me arrependi e fui perdoado. Então, hoje eu posso viver uma nova vida. Ele sempre estava dizendo isso para a garotada lá. E ele não perdia uma célula, ele não perdia o culto, ele não perdia o culto de oração, culto do curso de vida cristã. Ele estava lá, sempre ele estava. Às vezes minha mãe não ia na célula e falava: eu vou ficar em casa não, vou para a célula.
E aí foi um tempo muito bom para ele como cristão, como um relacionamento com Deus, e também para ele e minha mãe estarem sozinhos, compartilharem a vida, liam a Bíblia juntos, oravam juntos, então isso foi muito bom. Então eu digo que nós não perdemos o meu pai para o Covid, ele voltou para o lar, voltou para casa, né? Então, com certeza, a dona Célia também voltou para casa, né? Voltou para o lar. Isso é o que nos traz alegria, conforto. A dor vem, a saudade vem. Ele ia sempre de manhã lá e ele não me chamava. Ele falava assim, você gosta mais da Flávia do que de mim. Aí chegava lá, Flávia, não, é que às vezes eu acho que vocês estão fazendo discipulado, então eu nem toco campainha, aí eu chamo só a Flávia, né? Mas a gente sente falta disso, né? Dele ir lá e compartilhar a vida dele, e compartilhar os pedidos de oração. Mas o Senhor foi muito bom conosco, nos guardou e quando chega o tempo, quando o Senhor quer colher uma rosa do seu jardim, não importa se é Covid, se é AVC, se é uma gripe normal, se está dormindo e não levanta mais, então não importa a forma, o importante é que voltaram para casa. Amém? Então, nessa noite, eu quero falar com vocês a respeito de intimidade. Hoje pela manhã, o pastor chamou aqui o Cleivânio para orar por nós, né? E ele, na sua oração, ele disse que nós não podemos mais perder tempo. Então, eu quero dizer para você, não perca mais tempo, não dá mais para perder tempo. Não podemos mais perder tempo em conquistar a nossa intimidade com o Senhor. Se você já tem, intensifique essa intimidade. Mas se você ainda não tem, se você não sabe o que é isso, busque ser íntimo do Senhor. Então, eu gostaria de abrir a Bíblia aí com você, em Salmos 25, versículo 14. É a Ângela que está aí? Não estou vendo. Não? Põe para mim. Aí, está na atualizada. Muito bem. Então, eu quero ler nessa versão bem antiga, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou ler mais uma vez: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, já começa aí do princípio que não é para qualquer um intimidade. É para os que temem ao Senhor, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você vai conhecer a aliança do Senhor a partir do momento que você tem intimidade com Ele. Mas para ter intimidade, você precisa temê-lo, precisa respeitá-lo. Então, falar de intimidade no âmbito de relacionamento humano, relações humanas, já é um assunto muito delicado. É um assunto complicado de se falar de relacionamento interpessoal, né, de relacionamento entre casais, de relacionamento entre amigos, já é um assunto muito difícil de falar. E falar então de relacionamento do ser humano com Deus é mais delicado e profundo. Não por causa de Deus, não porque o Senhor não quer se relacionar conosco, porque em toda a história, em toda a Bíblia, nós entendemos desde o princípio que Deus quer ter um relacionamento comigo e quer ter um relacionamento com você. Porém, é difícil falar disso porque o homem tem dificuldade de se relacionar com Deus. Isso não é hoje. Isso sempre foi assim. As pessoas, os homens, o ser humano tem dificuldade de se relacionar com Deus. E principalmente porque o homem gosta de ter coisas palpáveis. Eles querem tocar, eles querem ver. Porque muitas pessoas têm dificuldade de acompanhar um culto online. Porque ela quer estar aqui. Ela muitas vezes não se sente parte do culto porque ela não está fisicamente presente. Mas isso não é verdade, viu? Você que está em casa, levante um trono de adoração ao Senhor aí, na sua casa, porque Ele está aí com você. Porque você o convidou para estar aí. Então, e nós descobrimos que Deus quer ter esse relacionamento com o homem em várias passagens bíblicas. Nós conseguimos entender isso. Nesse versículo aqui do Salmo 25, nós já entendemos isso. Que a intimidade do Senhor, então Ele quer ter intimidade, é para aqueles que o temem. E Ele vai revelar, então, a sua aliança. Mas vamos entender aqui, não mudei, viu, irmãos? Gosto de dar definições das palavras para a gente entender. Então,
eu quero falar aqui sobre definição de intimidade. Intimidade é aproximação. Ela fala de você se aproximar a alguém. Quando você fala de intimidade, você sabe que aquela pessoa é próxima. Houve uma aproximação. A intimidade fala de secreto, né? Porque há ali segredos na intimidade. E a intimidade fala de confiança. Mas algo interessante nós precisamos entender nessa noite, que intimidade não se compra, não se ganha, mas se conquista. Ninguém vai poder falar assim para você: olha, você quer ter intimidade com Deus? Então, separa aí um cofrinho, umas moedas, ou então um valor alto e compre aqui intimidade com Deus. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir que alguém fale assim: olha, eu estou olhando ali, eu acho que a Nicole precisa ter uma intimidade com Deus. Toma, Nicole, ganha um pouquinho aqui de intimidade com Deus. Não tem como. Eu não posso dar para você intimidade com Deus. Você precisa conquistar. É um processo de conquista, de luta, de querer ter relacionamento com Deus. E então lá em Leme, a gente gosta de trabalhar assim temas, né? Temos trabalhado temas com os nossos irmãos. Então esse ano nós estávamos orando e o Senhor falou conosco que este ano é o ano da plenitude do contentamento em Deus. Então eu posso dizer que plenitude é o estado de ser inteiro, completo, totalidade, integridade. E contentamento é o estado de satisfação, alegria, júbilo em Deus. Então eu posso dizer que em 2021, nós só vamos ter, e isso é para nós aqui, que estamos aqui também, só posso ter essa plenitude, esse contentamento em Deus, se eu tiver intimidade com Deus. Então, o que nós precisamos, o que você precisa hoje para toda a vida, é conquistar a sua intimidade com Deus. E eu estava aqui falando, né, do meu pai, que às vezes eu falava para ele: você só prefere a Flávia. Quem nunca pensou que Deus tem filhos prediletos? Eu acho que todos nós já pensamos isso. Acho que já passou pela sua cabeça, pela minha já. Estou confessando aqui para vocês, estou sendo transparente. De pensar assim: mas por que Deus só fala com aquela pessoa? Por que Deus só usa aquela pessoa? Será que é porque ele tem preferência por aquela pessoa? Será que ele é mais íntimo e eu não sou? Por que isso acontece? Agora eu quero te dizer uma coisa. Quero que isso fique muito gravado no seu coração, que isso fique claro para você. Quem determina o nível de intimidade com Deus não é Deus, é você. Você que determina o nível de intimidade que você tem com o Senhor. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo que você não o busque. Mas você vai continuar sem intimidade, você não vai ser íntimo do Senhor se você não o buscá-lo. E Ele deu a liberdade a todos de se aproximar dEle. Todos nós temos o direito de nos aproximarmos do Senhor. Então, o desafio nessa noite é como conquistar esta intimidade. Como que eu posso ser íntimo? E meus amados, 2021 vai ser um ano de muitas lutas, nós sabemos disso. Vai ser um ano de dificuldades. Talvez, muitas vezes, a igreja vai precisar ser fechada. Muitas vezes você talvez vai ter que assistir o culto online. Então, para isso, você necessita de viver uma intimidade com o Senhor, além deste lugar aqui. Então, é preciso, é necessário conquistarmos a intimidade. Então, nós entendemos que intimidade, ela é aproximação, ela fala de secreto e ela fala de confiança. Então, para a intimidade ser conquistada, abre para nós aí, por favor, pode ser na NVI, não precisa ser na atualizada, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha só o que diz esse texto, Hebreus capítulo 4, versículo 16.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, para eu conquistar a intimidade, eu preciso de aproximação. Pode deixar o versículo, por favor? Então, você precisa se aproximar do trono da graça, com toda a confiança. E a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você sabe a diferença de graça e misericórdia? Graça é favor imerecido, é aquilo que eu não merecia receber, mas o Senhor nos deu. E misericórdia é aquilo que nós merecíamos, mas não recebemos. Sabe quando um filho faz uma arte, né? E aí ele confessa a verdade. Olha, se você falar a verdade, e aí a criança fala a verdade, então ela merecia apanhar porque ela tinha feito, ela merecia ser corrigida, né? Usar o termo correto. Ela merecia ser corrigida porque ela fez o que era errado. Mas o pai teve misericórdia porque ela falou a verdade, então ela merecia e não recebeu. Mas a graça, nós precisamos nos aproximar do trono da graça, com toda a confiança. Então, um dos passos importantes para se ter intimidade com alguém é a aproximação. A intimidade com Deus depende da nossa vontade de comprometimento, de se aproximar dEle, ou seja, chegar mais perto. Você não vai ter intimidade com Deus vindo apenas aqui aos cultos de domingo, de manhã, à noite, ou no Nabrasa, ou qualquer outro evento que a igreja oferece. Você não vai ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus necessita de você se aproximar dEle. Necessita ter um comprometimento da tua parte em viver essa aproximação, de chegar mais perto. O convite de Jesus está sempre à porta, Ele está sempre falando conosco. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20 fala isso. Então Ele está à porta. Ele está batendo, nós precisamos abrir e precisamos nos aproximar dEle para que haja intimidade. Mas agora, existem fatores, vários fatores, que uma pessoa não quer ter aproximação de Deus. Existem fatores que impedem essas pessoas, muitas pessoas, de terem intimidade, de se aproximarem de Deus. Então, sem aproximação não existe nenhuma dependência de Deus. Por que essas pessoas não querem se aproximar de Deus? Porque muitas pessoas, elas dizem assim: se eu me aproximar de Deus, se eu ficar íntimo de Deus, eu vou ter que ser totalmente dependente do Senhor. E muitas pessoas não querem ser dependentes de Deus, elas querem ser senhores da sua própria vida, elas querem tomar a direção da sua vida independente do que Deus pensa, independente do que Deus acha, independente dos planos que Deus tinha traçado para essa pessoa. Ela não quer, porque ela quer ser dona do seu próprio nariz. Então muitos não querem se aproximar de Deus, porque a aproximação fala de dependência, fala de renúncia, fala de viver uma vida totalmente para Deus. Então quando escolhemos uma vida de não aproximação, de independência, não saberemos o que é ter uma intimidade com Deus. A intimidade, ela é conquistada através da aproximação. Então, quando eu quero conhecer uma pessoa, eu preciso me aproximar dela, eu preciso ir em direção a essa pessoa, preciso conhecê-la. Então, se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se aproximar dEle, você precisa entender a mente de Deus, você precisa saber o que Ele pensa, o que Ele gosta, como Ele age. Para quando algo estiver acontecendo, você vai poder dizer:
ah, isso daí não tem nada a ver com Deus, ou isso tem tudo a ver com Deus. Por quê? Porque você conhece, você anda com Ele, você tem intimidade com o Senhor. Então, um dos passos, podem ter vários passos, mas nessa noite vou me atentar em falar apenas 3. Um que eu julgo importante. O primeiro é você se aproximar, é você decidir não viver uma vida de independência, mas de se aproximar do Senhor, que nós devemos nos aproximar dEle, do trono da graça, estar próximo. E à medida que você vai se aproximando de Deus, nós entendemos que a intimidade, ela precisa ser conquistada no lugar secreto. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz assim: quando vocês orarem, entre no seu quarto, feche a porta e fale ao seu pai em secreto, porque aquele que te vê em secreto, ele vai te responder em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz isso. E quando eu falo desse lugar secreto, eu já ministrei aqui alguns anos atrás sobre isso. Mudou a minha vida, mudou a minha visão. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Você leva qualquer pessoa lá para o seu quarto? A pessoa chega na sua casa e você fala assim, o primeiro lugar que você leva é no seu quarto? Não. Por quê? Porque o quarto fala de intimidade. Então você não leva qualquer pessoa para o seu quarto, porque é um lugar íntimo. Você também não fala da sua vida para qualquer pessoa. Você não chega assim nos lugares e já vai falando, olha, eu passei por isso, eu sou assim, eu sou assado. Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque falar da sua vida para alguém, você está falando da sua intimidade, você está abrindo a sua vida. Então, quando Jesus está falando sobre buscar em secreto, Ele está falando de algo muito maior do que um lugar físico. Ele está falando sobre intimidade, sobre você abrir a sua vida para Ele, sobre você rasgar o seu coração, você fazer as suas queixas diante de Deus, conhecê-lo, pedir para Ele projetar a luz dEle sobre a sua vida, e ser íntimo de Deus. Intimidade fala de segredos. Nós lemos aqui que Deus vai revelar os seus segredos para aqueles que são íntimos, que o Senhor vai revelar a sua aliança. Deus não vai revelar para qualquer pessoa, mas Deus vai revelar para você. Se você estiver na intimidade, no lugar secreto, ouvindo Deus falar. Eu compartilhei aqui com os irmãos, eu tinha um pouco do que eu vou compartilhar com vocês aqui. Mas quando eu fui para Leme, eu precisei mais disso. Porque muitas vezes nós não somos sensíveis às necessidades do outro. E quando eu cheguei em Leme, uma das coisas que eu mais precisei foi sensibilidade. Foi perceber a necessidade do outro, foi perceber quando o outro não está bem. E muitas vezes isso acontece no lugar secreto. Quando Deus, você está ali diante dEle e o Senhor começa então a se revelar a você, a trabalhar no seu interior, a fazer você mais parecido com Ele e a perceber o outro. Então um dia nós estávamos lá numa reunião e Deus estava fazendo assim, coisas tremendas, estava um fogo de Deus, nem sei se a Vânia e o Edson estavam lá nesse dia. E aí nós estávamos lá e caindo fogo do céu, e Deus derramando, e eu olhava, não via um casal. E aquilo começou a me incomodar, eu falei, mas por que não estão aqui? Né, isso já está sendo avisado há tantos dias, há tanto tempo, e por que não estão aqui? O Senhor falava para mim, pega o carro, vai lá na casa deles. Eu, não vou não, acho que eu não estou ouvindo direito essa voz, não, isso não é comigo. E o Senhor ficava falando, e meu coração disparado, e eu ali, né, no poder de Deus, e falando em línguas, eu falei, sabe uma coisa, eu vou logo fazer isso vai me atormentar. Eu entrei no carro, e falando em línguas e tal, e eu toquei a campainha, o irmão tinha acabado de levantar, né, aí ele pegou uma toalha, enrolou assim. E aí eu falei, olha, arruma aí, vamos lá para a reunião, porque Deus mandou vir buscar vocês. Não, mas nós não íamos. Não, olha, não questiona comigo, fala com Deus, mas se arruma aí, vamos embora. Vamos lá.
E aí eles entraram no carro e eles foram para a reunião. E eles entraram lá, abatidos para baixo. E quando eles saíram dali, eles estavam como um leão. Eles estavam fortalecidos. Mas porque eu estava sensível à voz de Deus. Isso a gente aprende no secreto, no seu relacionamento íntimo com Deus. E quando nós fomos para o secreto, ali nós abrimos o nosso quarto de bagunça. Nós deixamos Deus cuidar das nossas fraquezas, das nossas ambições. Nós rasgamos o nosso coração. Intimidade no lugar secreto fala sobre cura. E os que vivem nesta atmosfera de intimidade, no lugar secreto, buscando, terão poder, autoridade, força espiritual, alimento para a alma e para a mente. Você nunca vai conseguir isso vindo apenas aos cultos de domingo. Isso é muito importante, isso te fortalece, te impulsiona a viver uma intimidade. Mas autoridade é cura, força espiritual, alimento espiritual para a alma, para a mente, você consegue na sua intimidade. Por isso que a gente olha algumas pessoas e diz assim, Deus tem filhos prediletos, porque Ele só fala com aquele. E aí quando você vai conversar com a pessoa, ela tem intimidade com Deus, ela não perde tempo com coisas que não vão levá-la a lugar algum, ela investe tempo no seu relacionamento com Deus, porque Deus está disposto, meu irmão. Se você quer ter um 2021 cheio da plenitude e do contentamento em Deus, você precisa viver intimidade. A relação mais íntima que eu conheço é um relacionamento de um homem e uma mulher. Isso é uma relação íntima. Estou falando de uma relação de um homem e uma mulher nos padrões de Deus. É uma relação íntima. Pensa nisso. Pensa numa relação com Deus, uma intimidade, aquela intimidade que você está lavando louça e Deus, você está falando com Deus, você está trabalhando na tua empresa e muitas vezes a coisa não está dando certo. Senhor, me fala, me mostra o que está dando errado aqui, o que eu preciso consertar. Senhor, me ajuda. Entende? Isso é intimidade, é andar próximo, é entrar no lugar secreto, porque é muito bom você ter um lugar separado na sua casa, que você gosta de sentar, que você gosta de ler a Bíblia e orar ali, mas quando Jesus fala disso, Ele está falando do seu relacionamento de verdade com Ele, de você rasgar a sua vida, abrir e falar, Senhor, pode corrigir o que for preciso, muda a minha história, muda a minha vida. E pessoas que conhecem Deus na intimidade, elas serão guiadas por Ele a um lugar de repouso e de plenitudes espirituais. Salmo 91, versículo 1 diz aqui, assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Intimidade fala de repouso, fala de descanso, fala de proteção, fala de saber que você tem um Pai que está te guiando para o lugar certo. Ainda que os teus olhos não vejam, ainda que você não perceba, mas intimidade te leva a um lugar de descanso. Intimidade fala de quando perdemos pessoas íntimas. Porque Paulinho, Cláudia, eu, Nicole, perdemos num sábado. E no domingo nós estamos fazendo culto, adorando ao Senhor. Hoje eles estão aqui. Nós poderíamos estar descabelando como muitos estão. Como muitos nós presenciamos. Precisamos ir lá, orar, acalmar. Porque foram pegos de surpresa e estavam desesperados. Não, eu vou junto, eu quero ir, não me deixa aqui. Mas nós não somos assim, por causa do descanso, da intimidade, da proteção, do refrigério que só aqueles que têm intimidade com o Senhor desfrutam. Aleluia! Aleluia! A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade.
Então, é tempo da igreja se levantar como íntimos do Senhor. É tempo do Senhor levantar a voz profética daqueles que dizem em intimidade: assim diz o Senhor. É tempo de nos levantarmos, porque Jesus breve virá. Ele está às portas. E nós precisamos ter intimidade com Ele. Então se aproxime dEle. Busque no lugar secreto. Ao invés de você ficar lá assistindo série, assistindo novelinha da tarde. Sei lá se tem alguém aqui que assiste. Vai para o lugar secreto. Vai ouvir Deus falar com você. Vai dobrar o seu joelho. Vai buscar na fonte. Porque o juízo de Deus, meus irmãos, eu encaro a pandemia como um juízo de Deus, que vem sobre os justos e os injustos. Muitos têm sido ceifados, homens e mulheres de Deus. Conheço muitos que foram. Então, por isso, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Talvez não era essa palavra que você queria vir ouvir, gostaria de ouvir nessa noite. Mas é o que o Senhor quer falar com você. É a porção que Ele tem para nós. Como igreja, nós precisamos de intimidade com o Senhor. Confiança. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Põe aí para nós, por favor. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu preciso confiar no Senhor e não posso me apoiar nos meus próprios entendimentos. Não posso viver uma vida que eu mesmo desenhe e fale, não, vai dar certo. Olha, Senhor, eu fiz assim, então que o Senhor abençoe, tá bom? Eu quero que seja assim. Não, com o Senhor não é desta forma. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. 11:6. Hebreus 11:6. Olha o que diz esse texto. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, precisa confiar que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa para você se aproximar e ir para o lugar secreto e confiar que Ele existe. Então a confiança, à medida que eu me aproximo, que eu ando com o Senhor, a confiança aumenta. O relacionamento interpessoal é assim. Quando nós começamos a andar com o pastor Pive e com a pastora Beth, nosso relacionamento era tímido. Sentávamos, conversávamos, né? Tinha todas as etiquetas para sentar lá, para comer. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui comer lá, as meninas, não sei se foram as meninas, fizeram panquecas, né? E o Sérgio, ele gosta de arroz e feijão. E elas serviram panquecas, né? E aí... o Sérgio ficou assim, o pastor, ele gosta de arroz e feijão, as meninas foram lá, esquentaram o arroz e feijão, a mesa ainda era do outro lado, eu me lembro nitidamente. Primeira vez que a Nicole comeu morango, foi a Beth que deu, a Nicole tinha um ano e um mês. Então, são coisas que nós começamos assim, timidamente. Hoje, gente, vocês vissem um almoço hoje, aquele Sérgio, as coisas que ele fala, a coisa que ele faz, a Nicole falava, pelo amor de Deus, eu morro de vergonha, pai. Por que você está fazendo isso? O que é isso? Intimidade. Né? A gente foi criando essa intimidade, e à medida que a gente foi criando, que a gente foi se aproximando, que muitas vezes estivemos juntos num lugar secreto, pedindo oração, confessando os erros, sendo perdoado, foi criando confiança. Nós temos confiança. Olha, sexta-feira passada, olha, pastor, pensei comigo, eu disse para o Sérgio, na verdade, o pastor tem que ligar para você toda sexta-feira, viu? Aí ele disse, porque eu falei, nossa, você está um meninão, foi para o culto todo feliz. Eu falei, nossa, olha, que gostoso, né? A gente foi falando sobre isso, porque ele ficou um tempão conversando com o pastor e falando, e criando estratégia. Eu falei, nossa, ele está todo feliz hoje.
E é uma confiança. E ele dizia, sabe por que eu estou assim? Porque eu tenho alguém que está acima de mim. Alguém que tem visão, alguém que me abençoa, que acredita em mim. Amados, isso é confiança. Então, confiar em Deus é necessário. E a confiança, ela é o coração da intimidade. Se você não tiver confiança numa pessoa, você nunca vai ser íntima dela. Eu já fui na casa da Beth, já entrei no quarto dela, porque hoje eu tenho confiança, né? Tenho intimidade. Já sentei lá na cama dela. Já fiquei esperando o Sérgio chegar tarde. Demorou para vir, eu fiquei lá, até quase deitei lá na cama dela. Amados, a gente só leva pessoas para a intimidade que nós temos confiança. E confiar em Deus é uma das maiores necessidades dos seres humanos nos dias de hoje. O ser humano precisa confiar em Deus. Por quê? Porque o mundo é extremamente estressante e inseguro. Muitas pessoas têm problema de confiar no outro. Mas eu digo para você, em Deus você pode confiar. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Salmo 125, versículo 1. Você não vai ser abalado. As situações vão vir, as dificuldades vão vir, as alegrias também vão vir. Porque não pense você que nós só ficamos abalados por notícias ruins. Muitas pessoas também caem da sua fé por situações alegres que a favorecem. Isso também faz com que a pessoa se afaste de Deus. Então nós precisamos, neste mundo tão estressante, tão inseguro, colocar a confiança no Senhor. E colocar a confiança no Senhor é muito mais do que simbolismo. É muito mais do que você dizer assim, olha, você precisa confiar no Senhor. É mais do que isso, é uma necessidade urgente. É uma necessidade urgente de confiar em Deus. E confiar em Deus é saber que você nunca vai ser abandonado. Não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça. Ele estará sempre ao seu lado. Ele sempre vai estar com você. O salmista disse, olha, ainda que o meu pai ou minha mãe me abandone, Deus nunca vai me abandonar. Você pode confiar com todo o seu coração, com toda a sua força. Deus não vai te abandonar. Ele não vai te deixar no caminho. Ele pode muitas vezes dizer não. Mas esse não é para o seu crescimento. Esse não é para a sua alegria. Esse não é para você viver o melhor de Deus, o novo de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele vai te abandonar. Ele vai estar sempre com você. Então nós precisamos hoje viver intimidade. A igreja tem abandonado a intimidade. A igreja tem trocado a intimidade com Deus por minutos ouvindo um youtuber falar. Porque no YouTube a gente escolhe aquilo que a gente quer ouvir. Ah, eu quero algo para massagear meu ego. E quem disse que ser íntimo de Deus precisa massagear seu ego? Precisa quebrar seu ego. Precisa alinhar o seu ego ao Senhor, à vontade de Deus. Então a igreja precisa se voltar à intimidade, porque dias difíceis virão. E nós precisamos permanecer na intimidade com o Senhor. Então, eu quero fechar aqui com vocês. Que o acúmulo de conhecimento não produz intimidade com Deus. Você pode conhecer muito, você pode ter lido a Bíblia várias vezes, mas se você não aplicá-la na sua vida, nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Então, o acúmulo de conhecimento não produz intimidade. Você pode ler milhares de livros falando sobre intimidade com Deus, mas se você não praticar aquilo, não vai produzir intimidade. Claro que nós somos gratos, eu sempre digo lá em Leme,
que a nossa igreja é uma igreja que ensina a palavra, ela vive a palavra, é verdade, é verdadeira. Então, sou muito grata por todos os cursos que eu já fiz, por todos os ensinamentos que eu já recebi aqui e que nós recebemos. Eu sou muito grata por isso, pelos cultos, mas somente eles não produzem intimidade. São ferramentas para que você chegue, se aproxime, vá para um lugar secreto, confie em Deus e então tenha intimidade com o Senhor. E a intimidade com Deus está sempre disponível e acessível a você. Então, quando Deus vê o seu desejo de ter intimidade com Ele, Ele então se revela a você, se manifesta a você. Então, Deus te convida para que você desfrute de uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E eu sei que muitos de nós vamos neste ano viver momentos de intimidade com o Senhor, que vão nos trazer palavras, que vão nos trazer conforto, que vão nos levar a lugares que não pensávamos em ir por causa da intimidade, porque ali o Senhor vai se revelar. Então, eu quero pedir que você se coloque em pé. Há uma graça de Deus neste lugar. Há uma graça do Senhor aqui, há uma atmosfera preparada. O Senhor preparou essa noite para nós e não é por mim. Não é pelos meus irmãos que estão aqui e abençoaram vocês com a sua voz, com o dedilhar dos seus dedos nesses instrumentos. Não é isso, mas é a presença de Deus. Nós entendemos nessa noite que é necessário uma aproximação para ter intimidade. Talvez você esteja à igreja, talvez você tenha vindo aqui muitas vezes, mas você anda longe, no caminho longe, porque você não se aproximou de Deus ainda. Ou talvez você já se aproximou e hoje você se vê numa condição de que eu não sei mais como voltar, eu não sei que caminho tomar, eu não sei que caminho pegar para voltar à intimidade. Mas eu quero hoje, numa atitude de fé, simbolizando um passo de fé e de verdade, para uma aproximação, para uma intimidade com Deus. Se você entendeu essa palavra nessa noite, o Senhor falou com você, eu quero convidar você a vir aqui, a se aproximar, a sair do seu lugar num passo de fé e falar: Senhor, eu não quero mais viver a forma como eu estou vivendo, eu não quero mais não ter intimidade com o Senhor, eu não quero mais só ouvir falar, mas eu quero andar contigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero conhecer os teus sonhos para a minha vida, eu quero conhecer aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, eu quero que os meus ouvidos sejam sensíveis para ouvir a tua voz. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Oh Espírito Santo de Deus, ouça as orações feitas, ó Pai, nesta noite. Senhor, gera neles um desejo profundo de intimidade, de viver a tua verdade, a tua palavra. Deus, que eles sejam cheios nessa noite do Espírito Santo, que eles transbordem, Senhor. Essa é minha oração, o meu desejo, que eles transbordem e que eles encontrem no lugar secreto, na aproximação e na confiança, a intimidade, porque a intimidade do Senhor é para o que os temem, e o segredo o Senhor vai revelar, a aliança, o Senhor quer revelar segredos, o Senhor quer usá-los para que outros sejam abençoados, mas precisa de intimidade. Senhor, que eles se movam pela tua palavra,
Que eles se movam para onde o Senhor está se movendo. Aqui nessa cidade, aqui nessa região, Senhor. Em nome de Jesus, nessa igreja, levanta a voz profética nesses tempos, nesses dias difíceis. Levanta, Senhor, na intimidade, os homens e as mulheres, ó Pai, que transformarão essa nação, que transformarão essa região, essa cidade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu desafio você nessa noite a fazer uma oração ousada, dizendo para o Senhor aquilo que você quer na intimidade. Que tipo de intimidade você quer? Que nível de intimidade você quer? Você pode sair hoje das águas que estão batendo apenas no tornozelo. Você pode sair hoje da onde as águas estão batendo apenas no joelho, no lombo. Mas você pode passar 2021 a nado na intimidade com o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Eu sou aqui. Eu sou aqui, Jesus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Queremos ser. Quero ver Jesus. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória
mais quero é te ver. Glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver, Jesus. Glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Senhor, renova os dons, Pai, em nome de Jesus, que sejam renovados para a glória de Deus, que vivam em intimidade no Senhor, em nome de Jesus. Não dá mais tempo para perder tempo, é tempo de investirmos na intimidade com o Senhor. Aleluia, aleluias, aleluias.